Bom, vamos dar início então à nossa próxima etapa desse briefing de mídia. Então, nessa etapa, a gente vai olhar para mercado. Anne, mas como assim eu vou observar o mercado? Eu vou parar de olhar só para o meu cliente, só para aquela agência, só para aquele mundinho ali e eu vou começar a olhar para o todo. Por que é tão importante a gente entender o mercado? Porque a partir daí a gente começa a entender também todo um movimento que existe ali em torno da compra ou da não compra daquele produto ou daquele serviço. Ou talvez, inclusive, prever uma tendência de aumento no consumo daquele produto ou de se criar uma tendência de consumo em cima daquele produto, que nem sempre, quando um produto é lançado, ele já é necessário. Às vezes existe um trabalho de se criar essa necessidade diante de um produto novo, principalmente um produto com uma inovação disruptiva. Então, você cria, né, toda uma necessidade, e aí existe todo um trabalho por trás disso para se criar a necessidade naquele consumidor de ter aquele produto. E aí a gente pode olhar e começar a se perguntar, mas como que eu observo esse mercado? Como é que eu sei, né, o que está acontecendo? E aí realmente é um trabalho que vai separando aí os profissionais, né, dos amadores. Porque o amador, ele olha só para o que está ali na frente dele, ele olha só para aquele mundinho ali, né? Ele olha ali, se vai fazer um trabalho para uma loja de bairro, ele olha só para aquela loja de bairro. Se ele vai fazer um trabalho só para Manaus, ele olha só para Manaus, né? E o profissional, não. Quando ele vai traçar um planejamento de mídia, ele olha para o mercado como um todo. Vamos supor, por exemplo, que seja uma marca de moto, que eu vou fazer uma campanha para uma marca de moto. Eu preciso entender qual é esse mercado mundial. De repente, talvez aconteça alguma coisa lá no Japão que vai interferir na produção das motos aqui no polo industrial de Manaus. E, consequentemente, isso vai impactar na venda de produtos ali, né? De repente, uma mudança climática pode fazer com que as pessoas deixem de usar a moto para usar mais carros. Talvez um momento como esse que a gente está passando, um momento em que a saúde e a segurança, a biossegurança é uma prioridade no mercado mundial, no mundo inteiro, isso reverbere na compra ou na não compra de um produto aqui em Manaus, lá no bairro, sei lá, do São José, do Zumbi, do Adrianópolis, da Ponta Negra, do bairro da Paz, não sei. Mas percebe que assim, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não está isolado no nosso mundinho, que a marca ela não está isolada no seu mundinho. Por mais que exista um nicho, inclusive esse nicho ele não está isolado no seu mundinho, ele está conectado com o que está acontecendo no mundo. E como um profissional de mídia, a gente precisa estar antenado e saber quais são as tendências, antever essas tendências, criar tendências e contribuir, ajudar para que esse planejamento ele seja executado da melhor forma possível. Por quê? Se eu olho só para aquele mundinho ali pequenininho do meu cliente, pode ser que na hora de executar aconteça alguma coisa lá no Japão ou lá em São Paulo ou lá em Portugal que vai impactar na compra e na venda de uma campanha publicitária incrível que foi feita e que o resultado não vai ser tão bom quanto poderia ser porque eu não previ uma greve dos trabalhadores lá em São Paulo. Porque eu não previ que a greve dos caminhoneiros ia acontecer. Porque eu não percebi que estava tendo uma greve dos Correios, eu não percebi que esse mercado é influenciado por isso. Por quê? Porque eu não sabia que ia ter uma situação de saúde pública
mundial como a que está tendo agora. Então, o meu planejamento era um, e aí, em cima da hora, eu precisei mudar porque eu não sabia disso. E aí, realmente, é o que vai separar um profissional que tem essa visão do mercado como um todo, tanto o mercado mundial, nacional como local, e aquele profissional que não consegue ter essa visão e olha só para aquele mundinho ali que está acontecendo. E às vezes nem para esse mundinho olha direito, né? Então é importante que a gente perceba o que está acontecendo nesse mercado e muitas das vezes coisas que aparentemente não estão relacionadas ao nicho que a gente está trabalhando, elas podem sim influenciar na tomada de decisão, na venda, na não venda, na compra ou no deixar de comprar aquele produto. Tá? Então, entendendo essa importância, eu quero que vocês façam também um exercício. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou analisar esse mercado? Pegue esse produto que você escolheu, que você já conheceu a história, que você já identificou qual é a persona, que você já identificou qual é o público-alvo. E agora, olhando para esse produto, observe o mercado mundial e o impacto que esse mercado mundial aproveita para alucinar mesmo, assim, aproveita para olhar com atenção e se arriscar. Esse é um exercício. Então, não fique com medo de errar. Se arrisque, busque, procure em dados de governos, procure em dados de agências de transporte, procure em, por exemplo, dados do Sebrae ou de outros órgãos relacionados a empreendedorismo. Procure pelo nicho específico, o mercado daquele nicho específico, se é um mercado que está crescendo, se é um mercado que está decrescendo, se tem uma tendência de crescimento, se não há uma tendência de crescimento. Eu, na aula anterior, eu falei do álcool. E no álcool, tudo que aconteceu com a saúde mundial nos fez consumir mais álcool. A gente já consumia álcool, já tinha o hábito talvez de usar álcool, né, para a higiene das mãos e de utensílios de casa, mas no último ano o consumo de álcool em gel aumentou de uma forma alucinante, né? Inclusive, nos primeiros momentos de toda essa movimentação com relação ao momento que a gente está vivendo, o que aconteceu? A gente ficou sem álcool em gel, porque algumas pessoas começaram a comprar muito, estocar, né? A gente procurava por álcool em gel e não encontrava. Por quê? Porque houve um movimento global que não necessariamente estava ligado ao consumo de álcool, mas que o que aconteceu fez com que a gente buscasse cada vez mais o álcool em gel. E usasse muito mais do que a gente já costumava usar. A gente até passou a presentear álcool em gel para as pessoas, que era um gesto de amor você compartilhar com alguém um álcool que você tinha, porque estava difícil encontrar nas farmácias. Por quê? Porque isso não foi previsto. Então, a gente precisa entender também que tem coisas que a gente pode prever, tem coisas que a gente não consegue prever. Quem consegue antever tem uma chance maior de fazer um trabalho com mais qualidade e um trabalho mais assertivo. Quanto menos a gente consegue prever, mais difícil vai ser para a gente executar esse plano de uma maneira mais adequada, né? E seguindo aquilo que a gente idealizou, certo? Eu penso, inclusive, que esse momento foi um momento, inclusive, onde as pessoas estavam procurando mais por isso, que, inclusive, as universidades começaram a produzir, né? Pessoas de forma independente começaram a produzir, empresas, inclusive, que não vendiam álcool em gel, passaram a vender, inclusive grandes marcas de luxo começaram a vender seus próprios álcool em gel, né?
Por quê? Porque existia um movimento de consumo muito grande, existia uma tendência de crescimento daquele consumo, e as marcas, percebendo isso, que o mercado estava favorável, começaram a produzir mais e a vender mais, né? E foi um momento também de a gente perceber quais eram as marcas que estavam ali aproveitando uma oportunidade de mercado e as marcas que estavam se demonstrando oportunistas. E é importante a gente entender também que observar o mercado e entender as oportunidades que esse mercado está trazendo para a gente não significa dizer que a gente vai ser oportunista, a ponto, por exemplo, de um álcool que custava R$7 passar a custar 50, porque o mercado está demandando e a demanda estava muito maior do que a oferta. Então, eu podia me dar o luxo de ser oportunista e cobrar R$50 uma garrafa de álcool. E aí, isso também é um momento em que o consumidor, a gente não pode achar que o consumidor é idiota, que o consumidor é burro, e o consumidor percebe o momento em que ele está sendo enganado e está sendo vítima de oportunismo num momento onde a gente precisava de colaboração e cooperação, e contribuição e compartilhamento, era do que a gente precisava. Então, percebam todos esses movimentos, olhem para essa marca que vocês escolheram, que vocês têm afinidade, e percebendo isso, procurem também informações sobre esse mercado. Por hoje é só, é isso, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um forte abraço!